Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Naisa Werther, de pessoa de humanidade eu sou um projeto em plena lapidação, de profissão e formação eu sou nutricionista, pós-graduada na área esportiva, funcional e terapêutica. E acabei, quanto propósito e missão, migrando para o lado terapêutico, onde trabalho com a linha da TSB, Transformação Sistêmica Biológica, que considera a constelação sistêmica familiar e a medicina germânica como base estrutural. Deixe seu like, de atuação eu acabo estando mais presente no Insta, se quiser me segue lá, mas mesmo assim deixe seu like e indique esse vídeo para alguém. Mesmo que você não esteja tão interessado, ele pode mudar a vida de outra pessoa. Por favor, faça isso. Então, gente, a gente falou em alguns vídeos atrás, não sei quantos, a gente falou do e se, né? Entre a porta 1 e a porta 2, após abrir uma porta, se você fica e aceita o caminho que vem. Então, isso fica dentro do quadro Perguntas para Nai. E hoje eu vou dar uma certa continuidade. Então, perguntas para Nai do tema E se, parte 2. Roda a vinheta! Olá! Gente, quando eu abri esse tema, eu acabei dando profundidade nele, porque eu preciso trazer a base estrutural do que eu acredito, explicando para vocês como é que eu acredito e o porquê eu acredito, para que faça sentido de você adicionar isso ao seu filtro do coração, que é o seu filtro do amor, que é, então, o filtro da verdade, dentro do meu ponto de vista. E naquele vídeo, então, eu abordei essa questão das portas 1 e 2 e o fato de a gente não ficar questionando o que já passou, né? Passado é passado. Nada do que a gente faria ou poderia ter feito vai mudar o que realmente passou. Os nossos amigos aí que acreditam na lei espaço-tempo não me respondam a respeito. Gente, não tenho propriedade para falar sobre esse tema, tá? Mas acredito, sim, no meu ponto de vista, que o presente, passado e futuro aconteça na mesma hora, né? Isso por um dos meus mentores e guias existenciais da mesma era que eu, vivendo aqui na mesma fase que nós, me falou em vida. Para mim a verdade dele fez sentido com a minha verdade interior, tá? Mas, como eu disse, não tenho propriedade para falar sobre esse tema. Se você tiver alguém para me indicar, eu até posso, talvez nos próximos aí, botar aqui no card. Então comenta aí e deixa para mim. E, gente, seguindo então essa linha da porta 1 e a porta 2, a ideia é essa, que quando a gente escolhe uma das portas, seja 1 ou seja 2, a gente entenda que isso passou por por um filtro muito maior. Deus não dorme lá em cima, Deus não pisca lá em cima. Deus faz parte de tudo que acontece conosco e com os nossos irmãos, certo? É isso que eu acredito. O melhor sempre acontece, Deus é bom o tempo todo. Então, eu escolhi a porta 1, guiada por todo esse entorno, né? Então, não houve aqui um erro de cálculo onde Deus virou para o lado para ajudar o vizinho e nos esqueceu. Então, o lance agora é eu lidar com as consequências da porta 1. Vamos dizer que eu escolhi a porta 1. Então, dando continuidade a esse tema, é isso que eu sigo com vocês. Então, após as consequências dessas escolhas, quando eu aceito o momento presente como a única realidade que eu tenho, partindo disso e estudando nisso a melhor possibilidade, eu me torno sim uma aluna, porque eu sempre digo, aí entra a parte da constelação. A gente sempre tem que olhar para tudo nos olhos, nem acima e nem abaixo. Eu não sou vítima de nada e não sou soberana a nada, não sou melhor do que nada. Quando há esse respeito, a gente realmente se coloca no nosso lugar de alunos. No meu ponto de vista, é isso que eu acredito. Estamos aqui hoje na Terra sendo alunos de algo. Nossa alma sim tem uma continuidade, não começou quando eu nasci e não termina quando eu morro, e sim, hoje estamos nessa sala de aula, tipo uma faculdade. Então, temos todas as trajetórias aí, todas as disciplinas, e isso inclui as áreas da nossa vida. Então, pessoal, profissional, conjugal, familiar, e aí, por aí vai. Todos os nossos milhões de conflitos ao decorrer de uma vida inteira. Então, no meu ponto de vista, é esse, tá? Então, Naisa, né?
Eu tive alguns debates sobre o vídeo, e os debates foram justamente esse. Tá, Nais, então eu não posso pensar que daqui pra frente eu possa fazer diferente? Pode, você pode pensar assim, só que aí a pergunta muda, né? Então a questão não é por que eu escolhi a porta 1, por que eu não escolhi a porta 2? A pergunta é justamente essa: onde eu devo melhorar para que eu possa me sentir mais feliz, mais leve com a escolha da porta, seja a 2 ou a 1. Por quê? Porque você pode ver, há um certo desconforto aqui. Por que não houve leveza nessa escolha? Eu falo portas, tá, gente? Pode ser pessoas dentro de relacionamentos. Ah, Naisa, por que eu permaneci dentro daquela relação se eu sabia que estava fracassada? Por que eu permaneci naquele curso da faculdade se eu sabia que eu não estava feliz, se eu sabia que eu não ia ser feliz? Ah, Naisa, por que eu fui morar com a minha mãe e não fiquei com meu pai? Entende? Tá vendo? Essas perguntas, eu uso o termo porta pra gente só casar ali mais simples, mas as perguntas são essas, tá? Então, por que eu não morei com a mãe? Por que eu não, né? Por que eu não morei com o pai? Por que eu fui morar com a mãe? Porque era pra ser dessa forma. Muito provavelmente você tinha um aprendizado muito grande a viver. Por que você tá questionando essa questão? Porque tá desconfortável? Por que tá desconfortável? Porque você tá aprendendo. Entende, gente? É a prova da vida. É o vestibular da vida. É a matéria da vida. É o trabalho que a gente tem que fazer. É as matérias que a gente tem que anotar. Isso dói, é desconforto, é desconfortável, é chatinho. Gente, é a vida ensinando. Vamos receber dessa forma, vamos dar a Deus o poder de que Deus é bom o tempo todo, de que a gente está aqui sendo guiados por alguém. A gente não foi esquecido, gente. A nossa existência, ela é um presente. A nossa existência, dentro do meu entendimento, gente, há uma fila enorme de pessoas querendo experienciar o que a gente está vivendo. Então, assim, a gente é privilegiado. A gente não é especial, necessariamente, mundanamente falando, mas a gente é especial para Deus. A gente não é especial mundano, eu falo, porque a gente é essencial. A gente não é melhor que ninguém, na mesma medida que a gente não é pior que ninguém. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente começa a valorizar essa fase. Então, que nem agora, nós falando agora, né, nessa fase pós-pandemia, uma possível guerra, né? Não dá para falar a palavra. Tudo isso acontecendo. Por quê? Por que estamos aqui? Por que somos nós? Na mesma medida que as pessoas que estiveram lá na Segunda Guerra foram escolhidas para aquilo. Então, é sobre isso, sabe? Quando a gente aceitar essas coisas, de novo, vamos aceitar quieta, Naisa, dormindo, chorando, lamentando, não. Vamos aceitar prostos, né? Na posição de aprendizagem, né? Então, sentadinho na escola, na aula. Então, assim, a questão é o quê? Você tá ali se doando para aquilo, né? Você estar ali trocando essa energia com o meio. Entendendo que, por mais difícil que esteja, você está aprendendo algo e doando algo. Na mesma medida que você soma na sua existência, na sua evolução pessoal, você ajuda pessoas a fazer o mesmo. Ou seja, a sua vida, ela tem sim um emaranhado com as pessoas à sua volta. Com as pessoas que você cruza no mercado, que você nem vê. Mas você tem sim um papel na vida dessas pessoas e é sobre isso. Então, quando a gente desiste de nós mesmos, algo falta no meio. Algo falta. Eu falo até, já falei disso em outros pontos, que é o karma futuro. O universo, Deus, Jesus, espera algo de mim. Espera que eu melhore quanto ser humano. Espera que eu melhore quanto virtudes, valores e sabedoria. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o futuro. Eu tenho um compromisso com o karma futuro. Alguém lá no amanhã vai estar pronto para pular de um penhasco. Se eu não chegar a tempo para que ele não pule, ele vai pular. E é sobre isso. Ou seja, esse caminho que eu vou percorrer até o penhasco é Deus, Jesus e os nossos professores, os nossos guias, nos levando até lá. Então, o que você achou que ficou errado na porta 1, não tá errado. Tá te levando ao que Deus espera de você e não ao que você gostaria. Então, o que para você talvez foi errado, para Deus está certíssimo dentro do desenho que você mesmo traçou para sua existência hoje. Então, no meu entendimento,
né, passando pelo meu filtro do coração, do amor, afinizando com o que eu encaro de vida, no meu ponto de vista, acontece o quê? Antes de vir, a gente constrói, como se fosse um TCC mesmo, assim, uma profundidade imensa, isso em outra dimensão, claro, né, após a morte. A gente escreve isso e coloca ali os aprendizados e evoluções que a gente quer experienciar. E aí, após passar por um conselho, né, sei lá, senhores do karma, mentores, passar por esse conselho, eles reduzem esse TCC que tinha, sei lá, 60 páginas, eles reduzem para 10, e antes de descer você desce com 8 ou 6 folhas, ou seja, olha a audácia da alma do ser humano em si, né, do ser ali que habita dentro de nós, que é nós mesmos em essência, a audácia de achar que a gente vem aqui e vai viver milhões de experiências. Daí a gente chega aqui, cai, vive uma experiência e já tá, Jesus, me leva de volta. Então é isso, gente. No meu ponto de vista, é isso, tá? A gente vem aqui evoluir, melhorar, a gente espera para nascer, a gente passa por tudo isso a ponto de focar nesses aprendizados. E sim, a gente, né, quanto alma em evolução, acredita que a gente só aprende proveniente de dor. Por isso que a gente passa por determinados conflitos. De novo, gente, meu ponto de vista baseado no meu filtro do coração, baseado no meu filtro do amor, tá? Então, que a gente só aprenda baseado na dor. Por isso, da evolução, por isso, desses caminhos percorridos para que a gente chegue a uma altura da nossa existência eterna, possivelmente, sem estimular a própria dor para que a gente sofra e aprenda a lição. Então, no meu entendimento, sim, a gente traga a memória kármica indiretamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo sutil, né? Hoje eu tô sofrendo... eu briguei com uma amiga, né? Eu tô sendo... ela tá sendo muito injusta comigo em muitos aspectos. Isso de testemunhas externas, né? Não só do meu ponto de vista. Qual o meu entendimento? De que em outra existência eu tenha sido a pessoa que injustiçou outra pessoa, né? Então eu fui provavelmente a amiga que injustiçou a amiga, entende? Então eu atraí para minha existência hoje uma amiga que faça esse tipo de postura porque eu preciso aprender baseado no que eu fiz lá atrás, tá? Gente, teorias que confirmem isso. Não sei se vocês lembram daquele caso do menino que foi arrastado pelos ladrões e ficou pendurado pelo cinto e foi arrastado pelos ladrões, acho que é São Paulo, né, gente, ou Rio de Janeiro. Não sou muito atenta a notícias, mas eu tentei achar por um tempo depois uma carta psicografada dele. De novo, gente, independente daquele site, daquele material que tava ali, essa carta fez sentido pra mim, pro meu filtro do amor, pro meu senso de verdade, tá? E nessa carta ele dizia justamente isso, né? Que em outras vidas ele foi uma pessoa que também teve alguns históricos de mortes, né? Massacres, que ele tinha submetido pessoas a massacres a sangue frio. E por isso o desencarne dele dessa existência deveria ser num processo bem trágico, justamente para debitar, né? Como a gente falou ali, o ser humano acreditando na dor para a aprendizagem, para justamente começar a corrigir ali essa lei dele de dívida com o meio, com os outros, com o irmão, com o próximo, sabe? Então, eu gosto bastante desse item, né? Não vou saber dizer, nem pensei em não fazer parte da programação do vídeo falar sobre esse item, me veio agora. Como eu disse pra vocês, eu sempre vou fazer o que eu sinto, independente do que eu penso, né? Então, eu tenho uma breve pauta para seguir, mas eu deixo as energias trabalharem e falo o que eu sinto que eu devo falar. E esse foi um dos casos que eu quis dividir com vocês. Claro que, como esses, tem vários outros que fizeram sentido para mim, baseado no que eu acredito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, de novo, se não fez sentido para você só esse vídeo, volte lá atrás e veja o Perguntas para Nai, baseada no IC parte 1. E... então é isso, deixa o seu like, me siga lá no Insta,
Espero estar sempre por perto, mas lá eu acabo dormindo e acordando com vocês. Então, é isso. Obrigada!